Graça e paz, Deus abençoe a todos. O professor Erickson, Miller Erickson, na sua obra aqui de escatologia, depois nós vamos ver como ele apresenta alguma coisa diferente na sua teologia sistemática, que foi editada de forma mais completa. Não é muito diferente da que está no livro. A teologia sistemática é posterior ao livro, tá? O material é mais resumido, somente isso. Após apresentar o desenvolvimento histórico de algumas perspectivas escatológicas, né? Que ele falou do Bultmann, falou do Moltmann, falou de Barth, falou de vários filósofos, teólogos ou teólogos filósofos aqui, ele passa a tratar da questão do milênio. Primeiro falou das expectativas do mundo vindouro, do tempo do fim, das doutrinas bíblicas e como procurou o filósofo, o estudante, compreender o que Deus tem reservado para o fim e de como o fim se revelará para nós. Aí ele passa a falar do milênio ou quiliasmo. O importante para nós sabermos é que nos primeiros séculos, enquanto a fé cristã não era altamente institucionalizada, tá? Primeiros 200 anos ou mais até, a fé cristã não era uma instituição poderosa, não era parte da estrutura do Império Romano. Então, nesse período dos primeiros séculos do cristianismo, o pensamento dos cristãos naquele período era de um milênio literal. Um milênio literal. Pensamento esse que sempre era fortalecido, principalmente durante os períodos de perseguição, em que se tinha a ideia de que a igreja, os cristãos, por si só, por si mesmos, não seriam capazes de levar a pregação do evangelho a todos os povos, a todas as nações. Mas o pensamento dos apóstolos, o pensamento dos discípulos dos apóstolos, era o de um reino literal de Cristo Jesus, como um sábado milenar. Um sábado milenar. Esse pensamento é comum a boa parte dos ensinamentos judeus no que diz respeito ao pensamento messiânico dele. O paraíso, esse sábado, esse repouso, esse descanso eterno, esse participar do descanso eterno, de estar no paraíso com Deus. A igreja, que vem desse ambiente, dessa teologia, dessa filosofia, dessa expectativa, né, desse ambiente, a igreja cristã tem como ambiente formativo o judaísmo do período de Jesus e dos apóstolos. A igreja partilhou dessa convicção. Somente depois, quando a igreja começa a se tornar uma instituição do Estado, o Estado, com a sua estrutura magnífica e poderosa, começa a enriquecer a igreja com patrimônio, com bens, com títulos, com os líderes, os bispos passam a ter um tratamento diferenciado. Na sua maioria, nos primeiros séculos, eles eram homens simples de uma vida comum, que se dedicavam à pregação e ao ensino e viviam como os demais homens, conforme a possibilidade. Eles não eram uma instituição à parte na estrutura da sociedade. Tá? Quando a igreja foi se tornando institucional, foi se tornando assim uma agente poderosa do Estado, começaram pensamentos diferentes. Um dos pensamentos é o pós-milenismo, no que diz respeito ao retorno de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo retornará? Aí passaram a dizer, ao invés de afirmar, como se afirmava que Jesus retornará para estabelecer o seu reino sobre a terra, e um reino físico, um reino literal na humanidade, passaram a dizer que Cristo retornará somente após a igreja transformar o mundo pela pregação do evangelho.
com o passar do tempo, você percebe que evangelho e igreja começam a se confundir. Tá? Evangelho, Jesus Cristo, evangelho e igreja começam a se confundir no pensamento dos cristianismos institucionalizados. Está falando de Cristo, mas é a igreja. Está falando do evangelho, mas é a igreja. Como se a igreja representasse, não, como se a igreja fosse fisicamente, ocupasse fisicamente a posição devida a Cristo ou ao evangelho. É mais ou menos por esse caminho que trilhamos o nosso pensamento. Mas tem o chamado pós-milenismo. As estruturas que se criaram em relação ao ensinamento do milênio, que não é necessariamente o ensinamento em relação ao milênio, é a doutrina do retorno de Cristo Jesus, ou a segunda vinda, né? É o retorno, porque ele já veio, é o retorno de Cristo Jesus para reinar. E perdendo de foco o evento principal, que é a promessa de Cristo, que ele retornará, aí as pessoas começam a se apegar ao que vem em decorrência disso. Por exemplo, as várias posições em relação ao milênio passa a ocupar espaço na vida, na mente, no coração das pessoas, que deveria ser dedicado a Cristo Jesus e à esperança, expectativa e certeza de que ele retornará, O pós-milenismo é uma dessas construções. Ela se confunde com a institucionalização. Eu vou falar em termos aqui do que foi apresentado pelo Dr. Erickson, porque a abordagem através das escrituras e outros temas lá, nós temos outros materiais aqui para fazê-lo depois. O reino de Deus no pós-milenismo é, sobretudo, uma realidade presente. Está aqui de modo terreno. O reino de Deus no pós-milenismo, ele não é um império, ele não é um domínio, ele não é um senhorio, ele é um governo de Cristo nos corações dos homens. Ele tem essa vertente aí espiritual. O reino de Deus se expressa em termos do crescimento do evangelho, da fé em Deus e no seu Cristo, de modo que essa fé é o reino de Cristo. Nos opomos a esse tipo de pensamento, mas ele existe, tem sua razão de ser e exerce lá, aqui e acolá, as suas influências. O reino está presente onde quer que os homens creiam em Cristo Jesus, dediquem-se a ele e o obedeçam. Não está necessariamente equivocado. É chegado a vós o reino de Deus. Tem início na nossa alma, no nosso espírito. A Bíblia ensina isso, mas isso leva a uma consumação futura. Tá? Aí o que eles dizem? Não é, portanto, algo a ser introduzido de modo cataclísmico em algum evento futuro. Muitos eruditos intelectuais aí, ou eles são pós-milenistas ou amilenistas. O que é amilenista? Não tem milênio nenhum. Milênio é uma figura de linguagem. Tá. Milênios é simbólico, mas símbolo do quê? Aí eles não conseguem dizer, porque não tem linguagem para expressar o que é em termos de não ser. Tá? O segundo tema do pós-milenismo trata de uma conversão de todos os povos, de todas as nações, antes do retorno de Cristo Jesus. Eles apresentam uma visão incrivelmente otimista, firmada até em alguns textos, alguns trechos das Escrituras. Eles afirmam que Cristo só retorna, quando a igreja concluir a obra de converter o mundo para Cristo Jesus. Mas, na prática, a igreja atua em termos de expansão territorial, denominacional, ou em termos de expansão intelectual no mundo. Então, para que Cristo volte, a igreja precisa reinar. Essa é o pensamento deles, é um pensamento institucionalizado. Muito mais importante do que proclamar o evangelho da salvação é construir prédios, é levantar paredes, brasões, bandeiras, declarações de fé, estatutos, instituições. Isso, na mente deles, é o crescimento do reino. A igreja
se confunde com o reino. Tratam a expansão eclesiástica, a expansão denominacional, como crescimento do reino de Deus. Uma confusão entre o reino de Deus, o reino do eterno, com a expansão da igreja. Em alguns momentos isso é compreendido muito facilmente. Em outros está melhor maquiado. Está melhor maquiado. Deles falarem dessa maneira aqui, a relação de Deus, a obra do Espírito Santo, não significa que toda a população precise se converter, mas uma quantidade expressiva, né? Uma quantidade substancial de indivíduos precisa. Qual percentual é esse? Também ninguém é capaz de declarar, porque não faz nenhum sentido. Tá? A conversão de cada cristão que crê no evangelho de salvação pela graça, mediante a fé, trará essa transformação do mundo. A decisão e a crença pessoais constituem o fundamento sobre o qual acontece o novo nascimento. Tá? Então tem essa visão aí, quantitativo, qualitativo. O terceiro tema do pós-milênio é a expectativa de um longo período de paz na Terra. Os pós-milenistas falam que Cristo só retornará após um longo período de paz na Terra em que a Igreja estará se dedicando à salvação das almas, dos perdidos, à santificação dos indivíduos. À medida que cada vez mais pessoas se submetem ao plano do Senhor e começam a praticar os ensinos de modo de vida que ele estabeleceu, a paz passa a ser o resultado natural. Onde isso supostamente está acontecendo, nós não sabemos, não é o que vemos. Tá? Mas está no âmbito do pensamento do pós-milenista. Por isso que eles não têm nenhum poder em fazer associações políticas, econômicas, ou de até mesmo tentar impor o evangelho pela força. Tá? Vai forçando, vai ensinando, vai apertando. A graça salvadora, o livre agir do Espírito Santo é superado nessa perspectiva pela agência igreja. O evangelismo. Na verdade, Jesus Cristo condena, né? Ele chama de proselitismo, né? Esses que são convencidos de que a verdade está ali sem terem passado pelo processo de regeneração que só o Espírito de Deus pode realizar na vida do ímpio. Presume-se que não haverá mais disputas trabalhistas, cessará o conflito racial, trazendo harmonia entre brancos, negros, índios, latinos e outros. Até mesmo o tumulto religioso e a competição interdenominacional se tornarão coisas do passado. Eles citam aqui Isaías, né? Aquele que disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E também a mensagem de Jesus, que é o príncipe da paz. Mas quando eles falam de harmonia, paz e tranquilidade, se está pensando em um reinado absoluto de uma instituição ou de uma congregação de instituições que exercerá o governo espiritual sobre a terra. Via de regra, via a instituição do poder religioso superando o poder laico, né? A chamada lei de Deus. A lei, tudo é a lei de Deus. A lei de Deus é: vamos matar porque é a lei de Deus. Não, vamos queimar porque é a lei de Deus. Eles acham desculpa para tudo na palavra de Deus, nunca interpretando conforme o contexto ou em termos de um desenvolvimento doutrinário, ou de uma progressão da revelação. O pós-milênio ele não é literal em relação à duração do milênio, muito embora a palavra signifique 1000 anos. Os pós-milenistas falam que isso não precisa ser assim, então pode ser mais, pode ser menos, o importante é que ocorra esse período de paz. Eles são muito entusiastas da capacidade humana de realizar o bem. Tá?
O quinto tema do pós-milenismo seria o crescimento gradual do reino. O pré-milenismo, que é mais forte hoje, de volta, né, ele sustenta que o reino começa de um modo repentino e surpreendente, através da volta física do Senhor. O pré-milenismo. O pós-milenismo fala de um crescimento ou desenvolvimento gradativo, contínuo, constante, até que se estabeleça a perfeita revelação daquilo que foi proposto, uma espécie de desenvolvimento, evolução. A diferença entre a era milenária e as demais eras da vida da igreja não é qualitativa, mas quantitativa. Alguns pós-milenistas dizem que o milênio chega a abranger todo o período da igreja, confundindo sempre a igreja com o reino de Deus. Para o pós-milenista, a igreja não é uma agência do reino. A igreja se confunde com o reino. A igreja e os seus líderes, aqueles que coordenam, que controlam tudo. O quinto tema é a existência de um período de apostasia e explosão do mal que acontecerá em conexão com a vinda do anticristo no fim do milênio. Alguns defensores dessa hipótese acreditam que talvez Deus permita alguma manifestação limitada do mal para mostrar novamente e de modo mais claro o quão é terrível o pecado e quanto o pecado merece a punição. Tá? É compreensível que aqueles que passaram praticamente a vida inteira num ambiente de justiça dificilmente teriam a capacidade de crer no pecado. O diabo e seus seguidores são tão maus quanto se diz que são ou que mereçam uma punição final, tal como a entrega ao inferno. Então, é um ponto que eles não abraçam, né? Surgimento do homem da iniquidade, do mal físico no mundo, do maligno. O sexto tema do pós-milênio é o término do milênio, é o término desse período com o retorno corpóreo de Cristo. O conceito pós-milenista, no que diz respeito à vinda de Cristo, ele não é diferente dos outros conceitos, exceto pelo relacionamento de cronograma, tá bom? Mas, na prática, o pós-milenista é a igreja que entrega a humanidade para Cristo. Cristo não precisa fazer nada, porque supostamente a igreja teria realizado tudo. Quando tudo estiver pacificado, quando a humanidade, na sua maioria, ou em termos de relevância, estiverem se submetido ao Evangelho, a igreja, com a vinda de Cristo, entrega o mundo a Cristo Jesus. Não reflete o ensino das Escrituras em relação ao tema, porque tem uma supervalorização da mente humana. É nossa obrigação proclamar o Evangelho da salvação. Quanto aos resultados, isso pertence a Deus, não é problema nosso ficar ali avaliando os resultados da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. É nossa responsabilidade anunciar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Todo aquele em cuja vida o Espírito de Deus agir, sabemos que será salvo. Tá? Não temos essa preocupação de um controle de qualidade no que diz respeito ao agir do Espírito Santo. O sétimo tema é que a volta do Senhor será imediatamente seguida pela ressurreição de todos, justos e injustos, e pelo julgamento de todos, além de ser atribuída a um dos dois estados finais e permanentes. Este tema é discutido sobre vários aspectos aqui. O pós-milenista também defende, em alguns casos, que a nação judaica se converterá. Eu vi alguns amilenistas, né? Tem alguns irmãozinhos não sabem, mas tem alguns aí reverendos famosos. Eles são ou amilenistas ou pós-milenistas. Quando eles falam da conversão da nação de Israel, eles falam de conversão ao cristianismo. Olha, Jesus, o Cristo,
não necessariamente se confunde com as religiões estabelecidas, com as instituições religiosas que se declaram, que se afirmam, ou numa palavra aí usual nos dias de hoje, né, que se interpretam ou que se entendem como cristãs. Uma coisa é Jesus, o Cristo. Outra, infelizmente, são as instituições religiosas fundadas, formadas, que têm a sua história aí e que se identificam com Cristo Jesus. É isso, a palavra identifica, né? Hoje é comum essa palavra, a pessoa se identifica como cristão. Parabéns, é uma ótima identificação. Estamos todos felizes e orgulhosos disso, né? Mas a palavra de Deus declara que isso só é possível mediante a fé e pelo agir regenerador do Espírito Santo de Deus, não dependendo de quem quer ou de quem se esforça, ou seja, não dependendo da força, da intensidade ou do empenho humano, mas sim do agir soberano e gracioso de Deus nesse sentido. Então eles defendem que Israel se converterá, mas eles querem uma nação de Israel ou católica, ou ortodoxa, ou, por exemplo, luterana, presbiteriana, batista, ou algo do gênero. O pensamento de muitos desses homens, quando falam da conversão de Israel, não é ao seu Cristo, ao Messias. É uma conversão a uma manifestação ou uma religiosidade institucionalizada, reconhecida como cristã. Tá? Isso foi feito através da história, meio que ameaça de morte, né? Converta-se ou morra. Converta-se ou cortaremos a sua língua. Isso foi feito através da história. Convertam-se ao Senhor e Cristo, mas não era a Cristo. Foram conversões, muitas vezes, forçadas ao cristianismo. Converta-se ao cristianismo. Eu recomendo ao cristão converter-se a Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor. Tá? A nossa conversão a conversão é um dom de Deus, o arrependimento é um dom de Deus, e esse processo que ocorre continuamente, que se intensifica em alguns momentos específicos da vida humana, ou em eventos de extrema crise, essa busca, esse anseio por Deus, deve refletir-se no estabelecimento de uma volta para Deus, conforme Deus propôs no seu Cristo, que é Jesus, o nosso Senhor. Quanto à manifestação cristã, quanto à religiosidade ou espiritualidade, na minha visão, isso está em segundo ou terceiro plano. Tá? Não que eu despreze a religião institucional, muito pelo contrário, eu não desprezo. Ela tem o seu propósito. Nós não temos como fugir da institucionalização, mas o que nós não podemos confundir é uma instituição com outra que é totalmente espiritual, diferente de tudo aquilo que nós podemos realizar ou proporcionar nesta vida, neste mundo. Então, esses são os conceitos do pós-milênio. O pós-milênio é uma perspectiva otimista, muito otimista. Tá? É uma visão de uma igreja triunfante aqui na Terra, de um evangelho que se propaga de uma forma pura, né? Em que não há poderes malignos nem resistência da mente, da alma, do espírito humano a essas verdades. Essas verdades vão controlar as mentes e os corações e a verdade reinará de maneira a possibilitar o retorno, ou seja, que nós, de certa forma, controlamos a vinda de Jesus o Cristo, ou o retorno de Jesus o Cristo, à medida em que nos dedicamos mais ou menos intensamente a vivermos em conformidade com aquilo que ele estabeleceu para nós. As guerras, normalmente, derrubaram tudo isso, porque o otimismo do Ocidente europeu, o otimismo norte-americano, anterior aos grandes eventos, não levava em consideração toda a maldade, toda a malignidade dos atos que proporcionaram o desenvolvimento social e econômico
naqueles países, naquelas culturas. Tudo que eles fizeram foi considerado como algo apropriado, adequado para alcançar o suposto resultado que eles estariam alcançando, até que o mundo desmoronou, até que a verdade superou a aparente realidade e trouxe à tona toda a maldade, toda a perversão das ações humanas, quer fossem seculares, quer fossem de natureza religiosa, tá? Mas está aqui uma postura, uma posição. Eu, sinceramente, não sei o quanto isso pode ser considerado fatal no que diz respeito à salvação do indivíduo, tá? Eu não sei o quanto isso possa ser considerado fatal. Eu sei que é uma expectativa, assim, exageradamente otimista no que diz respeito ao elemento humano. Tá falando, Marco, mas você mesmo já falou que você está muito frustrado, decepcionado. Tá, estou decepcionado. Mas eu aprendi na vida que o ser humano que decepciona é o mesmo que surpreende positivamente. Vários momentos de crise, de situações difíceis na vida, o braço, a mão que é estendida para te ajudar, para te apoiar, você fala, meu Deus do céu, como o Senhor é incrivelmente maravilhoso. Eu não tenho essa ideia de tudo ou nada. O ser humano pode surpreender, sim. O ser humano cristão invariavelmente surpreende, tanto de forma negativa quanto de forma positiva. Pessoalmente, creio eu que esse reino de perfeita paz, de justiça, de santidade, de retidão, só pode ser estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Tá? Pessoalmente, eu creio assim, porque é o mais simples aceitar a palavra de Deus como ela se expressa através dos povos e culturas nos quais a verdade foi revelada. Então, o pensamento dos cristãos dos primeiros séculos é que o reino de Deus é implantado numa primeira etapa neste mundo, num período de governo estabelecido por Cristo Jesus, sim, porque é direito dele e porque é promessa de Deus e porque Deus assim o prometeu, que um descendente de Davi reinaria sobre o povo judeu e que a nação de Israel reinaria, seria a referência do governo de Deus através do seu Cristo para toda a humanidade. Eu sei que os antissemitas ou os antijudeus têm pavor a isso tudo. Eu sei que a igreja, o cristianismo tem horror a essa palavra. Quer ela ser o cumprimento da profecia, exagerando em alguns aspectos ou tentando ocultar outras verdades que constam. Quando nós selecionamos na palavra de Deus somente aquilo que contempla o nosso pensamento, a nossa orientação, invariavelmente erramos. Pessoalmente, eu creio que seja uma visão equivocada, exageradamente otimista em relação ao elemento humano. Espero ter trazido aqui uma primeira ideia do conceito de milênio apresentado pelo professor Erickson, pelo Dr. Erickson, em termos do que consiste o pensamento pós-milenista, sabendo nós que não há unanimidade entre eles, tá? Unanimidade você não vai encontrar em lugar nenhum, em nenhuma teoria, em nenhuma posição, seja pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, não há unanimidade. Não há unanimidade, porque a palavra de Deus não nos permite, até onde eu li e entendi, não nos permite esse nível de discernimento em relação a eventos futuros, tá? Muito do que se diz hoje de forma empolgada, entusiasta, quanto os eventos que antecedem ou os eventos que seguem a vinda do Senhor Jesus, são construções intelectuais, são construções humanas, são construções nossas, baseadas na fé, na esperança, na palavra de Deus, mas ainda construções nossas, ou seja, falhas, que podem estar equivocadas aqui e acolá. O importante é que, quer você acredite no milênio literal ou não, o importante não é no milênio, o importante é crer em Jesus o Cristo e que ele voltará. Esse é o ensinamento doutrinário fundamental. Se o milênio fica um pouco antes, depois ou durante, isso não chega a ser relevante
para a nossa fé. Não é fatal, mas uma coisa que é fatal é crer em Jesus, o Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda a paz.